Você provavelmente acredita que 6 meses passam rápido, e realmente passam. O problema é que eles também mudam completamente uma vida. Enquanto você assiste este vídeo, existe alguém que daqui a 6 meses estará vivendo uma realidade completamente diferente da que vive hoje. Não porque ganhou na loteria, não porque encontrou uma oportunidade única, nem porque a sorte finalmente apareceu, mas porque tomou uma decisão que quase ninguém leva a sério. A decisão de organizar a própria vida antes que a vida decidisse por ela. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para você, porque existe uma mentira que se tornou tão comum que quase ninguém percebe. A ideia de que ainda há muito tempo. Que você pode começar na próxima segunda-feira, no próximo mês, no próximo ano, depois das férias, depois que tudo estiver mais tranquilo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que tudo realmente ficou tranquilo? Provavelmente nunca, porque a vida não faz pausas esperando você se organizar. Ela continua andando, todos os dias. Enquanto você adia uma decisão, o tempo continua passando. Enquanto você espera estar mais motivado, as oportunidades continuam mudando. Enquanto você acredita que ainda pode esperar, os próximos 6 meses já estão sendo construídos, mesmo que você não faça absolutamente nada. Essa é a parte que poucas pessoas entendem. Você não escolhe se o seu futuro será construído. Você escolhe apenas quem vai construí-lo, você, ou os seus hábitos atuais, porque o tempo trabalha todos os dias, com ou sem a sua participação. Imagine 2 pessoas começando exatamente hoje. As duas possuem praticamente a mesma idade, as mesmas 24 horas, as mesmas dificuldades. Nenhuma delas recebe uma grande oportunidade, nenhuma delas fica rica da noite para o dia. Mas existe uma diferença. A primeira continua vivendo como vive há anos. Acorda sem planejamento. Resolve apenas o que aparece. Passa horas olhando conteúdos aleatórios. Começa tarefas que nunca termina. Acumula pequenas decisões. Adia conversas importantes. Deixa contas para depois. Promete que amanhã será diferente. E amanhã faz exatamente as mesmas coisas. A segunda pessoa faz algo muito menos emocionante. Ela organiza. Organiza os horários. Organiza as prioridades. Organiza os gastos. Organiza o ambiente. Organiza a mente. Organiza aquilo que controla. No começo, não parece existir diferença. Depois de uma semana, quase nenhuma mudança. Depois de um mês, ainda parece pouco. Mas 6 meses depois, as 2 pessoas parecem viver vidas completamente diferentes. E é justamente aí que quase todo mundo se engana. As pessoas enxergam apenas o resultado final. Nunca percebem os pequenos ajustes que aconteceram todos os dias. Gostamos de acreditar que grandes mudanças acontecem em grandes momentos, mas quase todas elas começam em decisões pequenas, tão pequenas que parecem insignificantes. É curioso como dedicamos horas planejando viagens, pesquisando celulares, escolhendo roupas, comparando preços, mas passamos anos sem planejar a direção da própria vida, como se ela fosse simplesmente acontecer, como se bastasse esperar. Só que existe um detalhe: aquilo que não é organizado é ocupado pelo acaso. E o acaso raramente constrói a vida que você gostaria de viver. Observe uma casa abandonada. Ninguém precisa trabalhar para que ela fique destruída. Basta deixá-la parada. O mato cresce sozinho, a poeira aparece sozinha, as infiltrações surgem sozinhas. Tudo entra em desordem naturalmente. Com a vida acontece exatamente a mesma coisa. Você não precisa decidir criar o caos, basta parar de organizar. Os problemas encontram o caminho sozinhos, as pendências aumentam, as preocupações se acumulam, as decisões ficam mais difíceis e, de repente, você sente que perdeu o controle. Mas talvez o controle nunca tenha sido perdido em um único dia. Talvez ele tenha desaparecido aos poucos, em pequenas escolhas que pareciam sem importância. É assim que 6 meses passam, sem fazer barulho, sem avisar, sem pedir licença, e quando você percebe,
Está exatamente no mesmo lugar, só que mais cansado, mais frustrado e acreditando que precisa de uma mudança enorme, quando, na verdade, o que faltava era uma direção, porque pessoas organizadas não têm menos problemas. Elas apenas deixam de criar problemas desnecessários. Existe uma diferença enorme entre enfrentar desafios inevitáveis e viver apagando incêndios que poderiam ter sido evitados. Talvez você esteja cansado, mas não apenas porque trabalha muito. Talvez esteja cansado porque precisa tomar centenas de pequenas decisões todos os dias. Onde está aquilo? O que preciso fazer primeiro? Será que paguei aquela conta? Será que respondi aquela mensagem? O que vou comer? Por onde começo? Cada pequena dúvida consome energia. E quando sua energia termina antes mesmo do meio do dia, você acredita que lhe falta disciplina. Talvez não falte disciplina, talvez falte organização. Porque uma vida organizada toma menos decisões desnecessárias e sobra mais energia para aquilo que realmente importa. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas mudam completamente a forma como vivem. Não porque aprenderam um segredo, mas porque entenderam uma verdade simples. Organizar não serve apenas para deixar tudo bonito, serve para libertar espaço dentro da sua mente. E quando existe espaço, existem escolhas melhores, existem respostas melhores, existem atitudes melhores. E é aí que o futuro começa a mudar. É justamente nesse momento que muitas pessoas percebem uma coisa importante. Elas não precisam de mais informações. Precisam de uma forma simples de colocar a própria vida em ordem, porque saber o que fazer e realmente fazer são duas coisas completamente diferentes. Talvez você já tenha assistido dezenas de vídeos, já tenha lido livros, já tenha feito promessas para si mesmo. Mas depois de alguns dias, tudo volta a ser como antes, não por falta de capacidade, mas porque ninguém muda uma vida inteira em uma única decisão. A mudança acontece quando você começa a vencer um dia de cada vez. Foi exatamente pensando nisso que eu criei o e-book. Um dia de cada vez. 30 dias para retomar o controle da sua vida. Ele não foi feito para encher você de teorias, foi criado para ajudar você a construir pequenas mudanças diárias que, somadas, transformam a maneira como você organiza a sua rotina, toma decisões e recupera a sensação de estar no comando da própria vida. A proposta é simples. Durante 30 dias você terá pequenas reflexões e exercícios práticos que podem ser aplicados imediatamente. Sem complicação. Sem fórmulas milagrosas. Apenas passos claros para que cada dia represente um pequeno avanço. Porque quando você vence o dia de hoje, amanhã deixa de parecer tão pesado. E quando percebe, aquilo que parecia impossível começa a fazer parte da sua rotina. Se você sentir que este é o momento de finalmente reorganizar a sua vida, o link do e-book está na descrição. Talvez esta seja a decisão que fará você olhar para os próximos 6 meses com orgulho em vez de arrependimento. Existe uma pergunta que vale mais do que qualquer plano para o futuro. Se você continuar vivendo exatamente como vive hoje, onde estará daqui a 6 meses? Pare por alguns segundos e responda com sinceridade. Não responda com aquilo que você deseja. Responda com base nas atitudes que vem repetindo todos os dias. Porque o futuro não costuma surpreender. Na maioria das vezes, ele apenas amplia aquilo que você faz no presente. É por isso que este momento é tão importante. Você não precisa reorganizar toda a sua vida antes de dormir. Precisa apenas decidir qual será a primeira mudança que não será abandonada amanhã. Pode ser organizar sua mesa, criar um horário para acordar, anotar suas prioridades, eliminar um hábito que só rouba seu tempo. O tamanho da mudança importa menos do que a decisão de mantê-la. Daqui a 6 meses, você inevitavelmente encontrará uma nova versão de si mesmo. A única pergunta é, ela será resultado da intenção ou da distração? Porque o tempo continuará passando, mas desta vez você pode fazer com que cada dia trabalhe a seu favor. Os próximos 6 meses vão passar de qualquer maneira. A diferença é que, quando esse tempo terminar,
você poderá olhar para trás e perceber que tudo continuou igual, ou sentir orgulho por ter começado a construir uma vida diferente. A decisão começa hoje, não quando você estiver mais motivado, não quando tudo estiver perfeito. Hoje. Se este vídeo fez você refletir, escreva nos comentários: "Hoje eu escolho o meu futuro." Quero ler a sua resposta. E se você deseja continuar aprendendo a desenvolver disciplina, clareza e uma vida com mais propósito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos próximos vídeos vamos continuar construindo essa transformação, um dia de cada vez.